Olá, meus amores! Tudo bem? Hoje, sexta-feira, dia 17 de julho, teremos aula de língua portuguesa e artes. Olha que legal! E foi tão bom passar a semana com vocês, segunda a quinta-feira. Estou amando essas nossas aulas ao vivo e espero que vocês também estejam gostando. E hoje, porque vocês terão aula de educação física e inglês ao vivo, tia Marilúcia veio compartilhar o dia com vocês também, mas por meio de videoaula. Mas prestem bastante atenção para a nossa aula também, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. E olha, hoje nós estaremos falando um pouquinho mais sobre histórias. E não poderia faltar o nosso caderno de produção textual. Então, peguem o caderno de produção textual de vocês. Ok? Então, no caderno de produção textual, na unidade 4, eu tenho direitos e deveres. Olha que imagem legal! Quanto é bom ouvir histórias, não é verdade? Mas também é bom ouvir histórias. Eu também gosto. E quando a gente faz uma leitura, a gente viaja no mundo da imaginação. A gente se coloca dentro da história e a gente fica imaginando e dá a impressão que a gente está lá dentro da história. A gente vê o ambiente que a história está ali, comentando o lugar, como é aquele lugar, como é que as pessoas estão. Então a gente começa a imaginar. E quando a gente começa a imaginar, parece que a gente está dentro da história. É muito interessante. Então a gente viaja o mundo da imaginação sem sair do lugar. É muito interessante. Então, hoje nós estaremos falando sobre a fala do narrador. No volume 2, no livro didático de vocês, vocês viram os gêneros textuais. Nesse volume 2, conto, viram também os últimos gêneros textuais. O conto, o poema narrativo, e todos esses dois gêneros textuais, eles possuem narrador. Então, nós vamos estar lembrando, né? Como que é a fala do narrador. Porque todos já conhecem que o narrador é quem, gente? O narrador é quem conta a história. E a fala do narrador, ela transmite ao leitor algumas informações, como onde e quando o diálogo acontece, onde aquela história está acontecendo, quem são as personagens que dialogam ali, sobre o que elas estão falando e como elas são, como estão se sentindo naquele momento ali da história. Então, tudo isso o narrador, ele transmite ao leitor. E aqui, ó, tem o narrador personagem. Mas quem é esse narrador personagem? Narrador personagem é quando ele participa dos acontecimentos. Ele é chamado de narrador personagem porque ele também está na história. Então, ele conta a história, mas ele participa da história. Então, esse é o narrador personagem. Agora, tem o narrador observador, que é o que a gente já conhece, que é aquele que não participa da história. Ele recebe o nome de narrador observador porque ele se limita apenas a informar sobre todos os acontecimentos ali da história. Então, ele é o narrador observador, que ele informa tudo o que está acontecendo ali no decorrer daquela história, o ambiente, ele fala também sobre como as pessoas estão, como os personagens estão se portando ali, como que eles estão se sentindo. Então, ele é o narrador observador. Agora,
no livro de vocês, na página 28, tem um trecho da história da Cidinha e a pulga da Cidinha. E eu quero que vocês acompanhem a leitura. Esse trecho ele é de um livro de Pedro Bandeira, que ele conta a história da Cidinha e a pulga da Cidinha. Olha só que interessante. Olha, vou contar até 3 e começamos a leitura. Tudo bem? 1, 2, 3. Cidinha gostava tanto de bicho que pedia emprestado o cachorro da vizinha, só para ficar dando voltas no quarteirão. Era como se o cachorro fosse dela. Num desses dias, a menina falou para o cachorro: "Ah, seria tão bom se você fosse morar lá em casa." "Também acho", respondeu uma voz bem fininha. A menina se assustou. A voz era de uma pulga que morava no cachorrão. Mas que depressa a pulga pulou para a palma da mão da Cidinha. "Aceito o convite, menina. Já estou cansada de morar nesse cachorro pulguento." Olha só. Então ela queria morar com a Cidinha. Olha que interessante. E a Cidinha, olha como ela ficou. Ela ficou assustada. E foi isso que o narrador comentou, que a menina se assustou quando ouviu aquela voz fininha, quando ela percebeu que era quem? Uma pulguinha bem pequenininha que pulou na mão dela. Olha só que interessante essa história. Agora eu trouxe aqui para vocês para a gente dar uma recapitulada no que vem a ser conto e o que vem a ser poema narrativo. E o primeiro texto aqui, vou ler e vocês já vão perceber qual tipo de gênero textual esse texto é. "Chapeuzinho, Chapeuzinho!" era a mãe a chamar. "Estou aqui, mamãezinha!" respondeu a menina ao chegar. "Vai à casa da sua vovó entregar esta cestinha. São doces, bolos e frutas. A vovó está doente. Vou correndo, mamãezinha. Vovó vai ficar contente." Quem já percebeu qual gênero textual esse texto 1 é? Quem falou poema narrativo está correto. Parabéns! Esse poema narrativo é um trechinho de uma adaptação que João de Barro, o Braguinha, fez com a história do Chapeuzinho Vermelho. E aqui, no texto 2, escutem só. Era uma vez uma menina camponesa, a mais linda que já se viu. A sua mãe era louca por ela e a sua avó mais louca ainda. A boa mulher, sua avó, lhe fizeram um chapeuzinho vermelho que lhe caía tão bem que por onde quer que ela passasse, era chamada Chapeuzinho Vermelho. Certo dia, tendo feito bolos, sua mãe lhe disse: "Vá ver como sua avó tem passado, pois me disseram que ela está doente, e lhe leve esse bolo e esse potinho de manteiga." Esse também é uma tradução de um quê? Qual gênero textual? Ah, tia Marilúcia, aqui embaixo já está contando. É um gênero textual conto, que esse é um conto relacionado com a história da Chapeuzinho Vermelho. Essa é uma tradução de Renata Cordeiro do conto de Charles Perrault, que estava em francês e foi feita a tradução
pela Renata Cordeiro. Olha que interessante esse conto. Então, vocês viram? O primeiro texto é um poema narrativo e o segundo texto é um conto. E observem que estamos falando da mesma história. Eles foram adaptados. E aqui eu quero saber de vocês: quem é mesmo o narrador? É quem participa sempre da história como personagem? Sempre? Não, né? Então, este aqui, a Marilúcia vai riscar. Ele narra a história em parágrafos sem o uso do travessão? Sim, tia Marilúcia, esse está correto. Ele conta a história, mas conhece apenas uma parte dela? Não, o narrador, ele conhece toda a história, porque ele tem que narrar os detalhes, onde acontece, até o final da história. Senão, fica estranho, não fica? Agora você será o narrador para o diálogo, que tem lá na página 29. Olha que interessante, você vai fazer parte da história sendo apenas o narrador dessa história. E é o narrador observador, não é o narrador personagem, tá bom? Então você vai escrever a fala do narrador para o diálogo a seguir. Olha só, aqui só tem o diálogo dos personagens, não tem o narrador, não se sabe onde acontece, porque não estão dizendo aí. Então, vamos observar o que vocês estarão realizando nessa atividade. Olha só o diálogo. O título: chinelo direito e chinelo esquerdo. Aí começa o diálogo. Ei, chinelo, daqui a pouco seremos calçados e não teremos tanto frio, seremos esmagados, assistiremos televisão, ficaremos fedidos, tomaremos um ar na sacada da janela, teremos frio de novo, olharemos as estrelas, só se não chover. Isso não vai acontecer. Lá vem ela, pezinho de donzela, chulé de mortandela. Olha só, até rimou o final aí do diálogo, não é verdade? Então, antes de começar a escrever, vocês vão pensar nas questões que estão na página 29. Sobre o que os personagens estão conversando. Você acha que elas têm a mesma opinião sobre o assunto? E aí? Ei, chinelo, daqui a pouco seremos calçados e não teremos tanto frio. Seremos esmagados, assistiremos televisão, ficaremos fedidos, tomaremos um ar na sacada de janela, teremos frio de novo, olharemos as estrelas, só se não chover. Isso não vai acontecer. Lá vem ela, pezinho de donzela. O outro, chulé de mortandela. Então, eles não têm tanta opinião, a mesma opinião sobre o assunto, certo? Sobre o que as personagens estão conversando? Elas estão conversando que serão calçadas, né, por uma personagem. E que personagem seria? Quando fala pezinho de donzela, sabemos que é uma menina. Então, o narrador vai estar falando, pode estar colocando o nome nessa menina para estar enriquecendo a sua história. E onde e quando você acha que as personagens estão conversando? Então, tem que criar primeiro o início da história, falando onde está acontecendo esta história.
É numa casa? É numa fazenda? É numa floresta? É em uma noite? Ou é ao amanhecer? Então, vocês vão começar a pensar e colocar no início da história, aqui na página 30, vocês vão colocar o rascunho, vão estar desenvolvendo o rascunho aí no livro e depois vão estar passando a limpo esse texto para uma folha que a tia Marilúcia vai preparar para vocês colocarem essa história em outro momento. Agora o momento é fazer o rascunho desta história, mas somente sendo o narrador deste diálogo, tá bom? Então, você vai escolher o momento adequado para inserir a fala do narrador, né? Onde e quando esse diálogo está acontecendo. Depois, vocês irão escrever sobre as personagens. Qual é o assunto discutido pelos personagens na história, as características da personagem. Então, vocês vão colocar as características, onde essa história acontece, no começo a gente sempre já coloca onde acontece ou em que momento a história está acontecendo, ok? Então, caprichem na história, faça com dedicação e comprometimento. E beijos da tia Marilúcia. Chegamos ao final da nossa aula, nossa videoaula, e espero que tenham gostado. E não esqueçam que você agora é o narrador da história. Faça com muito capricho. E a Marilúcia está já curiosa para estar vendo o que vocês produziram. E terá um momento para compartilhar com os colegas também, tá bom? Então, beijos, bom final de semana para vocês. Até agorinha, na nossa próxima aula de artes. Aguardo vocês na nossa aula de artes, tá bom?